Vamos dar início a mais uma sessão de conversas sobre um projeto fotográfico. Pronto, são as sessões que nós acabamos por aprender com a pandemia, a sobreviver à falta do contacto físico, e gostamos tanto da experiência que nos levou mais longe do que o Porto, ou o Grande Porto, ou gente à volta, que continuamos mesmo depois da pandemia com uma regularidade semanal. E aquilo que tem acontecido é que os projetos que têm aparecido são extremamente diversos, são todos diferentes, não há projetos semelhantes, o que é fantástico, sendo que as pessoas que nós convidamos são de todos os tipos de fotografia, de todas as idades, com todo o tipo de formações, e que nos têm dado a conhecer bastante melhor o que é a fotografia em Portugal. Hoje temos a Lara, que conhecemos como fotógrafos desde o tempo da FNAC, em que ela foi a galardoada, não é, com um projeto lindíssimo. Foi aí que nós conhecemos a Lara, e a partir daí não lhe temos perdido o rasto, porque embora nos cruzemos fisicamente pouco nesta metrópole imensa que é o Porto, pelo menos é imensa em dimensão espiritual, social, etc. O certo é que muita gente, portanto, com tantos afazeres, não é? Cruzamos pouco. Contudo, a Lara foi a fotógrafa convidada para apresentar o seu trabalho no MIP, não foi, Lara? Foi no MIP, no mês da imagem do Porto, e portanto foi a fotógrafa convidada e gostamos muito do trabalho dela. Nós aqui, em vez, a biografia da Lara está no evento, e preferimos que sejam os próprios fotógrafos a falar de si e do seu trabalho, sendo que o tema que a Lara aborda é um tema muito, muito fino, é um tema com fronteiras fluídas, porque é precisamente nas áreas de fronteira que a Lara e o coletivo, que ela vai já com certeza explicar quem são, e o que fazem é o trabalho onde ela e os seus companheiros se movem. Portanto, bem-vinda, Lara. E... Obrigada por esta introdução. Obrigada pelo convite para estar aqui e partilhar o meu trabalho convosco, é um prazer. Sim, de facto, o meu trabalho tem muito a ver com questões de território, sendo que, neste caso, neste projeto e até noutros, nesta ideia de fronteira, a fronteira pode ser muita coisa, mas com a ideia de que é o fim de algo e o início de algo, de duas coisas que se contaminam, não é? E, portanto, para mim são sempre territórios com dimensões muito interessantes, e a forma como eu leio o território tem sempre a ver com a forma como as pessoas se inscrevem no território. Portanto, como é que nós, ao observar a paisagem, conseguimos perceber as circunstâncias daquele espaço, a história daquele lugar, etc. De facto, o trabalho que eu trouxe aqui, vou se calhar partilhar o monitor, o ecrã, para poder iniciar e para ver também, para verem as imagens. Acho que conseguem ver, certo? Se houver algum problema, digam-me. Portanto, este trabalho que eu vos trago chama-se Blur. No entanto, ele é um capítulo de um projeto maior, que é o Thin Line, que é um projeto no qual eu, o António Pedrosa e o Miguel Proença trabalhamos já há alguns anos, e que se estende por toda a Europa. Portanto, é um trabalho que começou entre Portugal e Espanha e que se foi dilatando no território até já chegarmos ao norte da Europa, parte leste, enfim, já percorremos
quase todas as fronteiras europeias. Claro que isto não é uma corrida, portanto não nos interessa fazer um check em todos os países, mas interessa-nos fazer uma análise com tempo destes territórios que lá está, que são muitas vezes só simbólicos, que são, por exemplo, entre Portugal e Espanha, a fronteira, tudo bem que houve agora a pandemia que impôs um voltar a um peso político, não é? Na fronteira, mas a verdade é que são lugares mais simbólicos do que outra coisa, até fronteiras que neste momento, e ao longo do tempo em que este trabalho foi produzido, foram fechadas, foram erguidos muros, enfim. A verdade é que a Europa tem mudado muitíssimo e nós tem sido tempos interessantes para fazer este trabalho, porque de facto no trabalho nós conseguimos analisar uma série de coisas que têm a ver com a atualidade política, social que a Europa tem vivido nos últimos 5, 6 anos, que tem tido mudanças intensas, mas também conseguimos, a partir das imagens, percebermos de uma certa carga histórica ligada a acontecimentos políticos, a guerras, não só coisas más, também coisas boas, e que lá está, os territórios transpiram para nós, não é? A partir das pessoas e a partir daquilo que está edificado. Deixem-me saber. Ok, portanto aqui o coletivo sou eu, como tinha dito, o António Pedrosa e Miguel Proença, e nós temos percorrido aqui os espaços europeus. Como vos disse, isto tem sido um trabalho progressivo, porque é um trabalho bastante caro e que requer bastante disponibilidade de tempo, financeira, etc. E, portanto, temos feito por fases. Como é que nós nos dividimos no território? Só para percebermos, antes de passarmos ao trabalho propriamente que nos traz aqui hoje, ao Blur. Nós temos dividido, nós damos muito bem os três, portanto não é propriamente um problema este tipo, a organização, a logística do trabalho, mas a forma como nós nos dividimos tem a ver, pelos diferentes territórios, tem a ver com as afinidades que vamos tendo e que vamos manifestando. Eu sempre senti um fascínio bastante grande pela zona do sul da Europa, enfim, dos Balcãs, não é sul, mas enfim, esta zona entre Croácia, Eslovénia, Sérvia, são países que me fascinam e eu acho que tem a ver com o facto de eu ter a Guerra dos Balcãs, que foi uma guerra horrível, um genocídio na Europa há pouco tempo. Foi a primeira guerra em que eu, de facto, não sou assim tão velha, ou não sou assim tão nova, mas lembro-me muito claramente do conflito, lembro-me perfeitamente das imagens, e aquilo marcou-me muitíssimo. E o facto de eu também ir lendo coisas sobre os Balcãs e a forma como os povos têm lidado e como lidaram com essa ruptura, não é? E como foram impostas as fronteiras e construídos novos países, é para mim fascinante. E portanto eu na primeira conversa que tivemos, nós falámos e tal, eu disse, eu adoraria ir aos Balcãs. Portanto, se não se importam, eu fico com essa parte pronto, e fiquei felizmente, porque era mesmo uma zona que me interessava. Depois fui andando um bocadinho mais para norte e na verdade este trabalho que vos trago aqui, o que se chama Blur, remonta principalmente, diz respeito principalmente à zona de Itália, Croácia, Eslovénia, um bocadinho da Sérvia, mas também Hungria, Áustria, Eslováquia e um bocadinho da Roménia. Portanto, embora para mim
e a parte mais consolidada do trabalho se passe de facto na zona dos Balcãs, e também Itália e Hungria, na verdade, porque é o trabalho que tem, é a parte do trabalho que tem mais tempo, portanto eu já tive mais tempo a pensar nele e para o construir. A verdade é que neste momento vão entrando outras imagens de outros países e de outras regiões e de outros contextos. Portanto, só para explicar aqui porque é que, e também um bocadinho o conceito do trabalho, esta palavra blur veio de um livro que é o Design and Crime, ai meu Deus, está-me a faltar o nome do autor, do Hal Foster, exatamente, que define este conceito novo de blur, característico do início do século XXI, e que tem a ver com a contaminação de uma série das correntes e das ideologias, ou seja, não existem conceitos estanques, existem sim a convivência de várias correntes e de várias linhas de pensamento que se cruzam, e portanto aquilo que temos hoje é um cruzamento de muitas coisas e não a definição concreta de cada coisa no seu território específico. E eu achei que cabia bem aqui neste trabalho, porque na verdade foi um bocadinho esta ideia de mistura e de quase como um território líquido, não é? Que eu quis transmitir, que eu quis trazer para o meu capítulo e que no fundo também os meus colegas trazem nos capítulos deles. Só por curiosidade, neste projeto nós nunca já apresentámos o trabalho de várias formas, em exposição, em projeções, o trabalho foi publicado de diversas maneiras, e nós nunca apresentamos os territórios, identificamos os territórios, nem os apresentamos por segmentos, ou seja, só a Polónia, só a Lituânia, não, nós temos... nós baralhamos completamente os territórios para que haja de facto esta mistura que nós achamos que representa melhor a ideia que nós temos da Europa. Eu não sei se é suposto eu falar muito de cada imagem, eu não, pessoalmente não gosto muito de falar do meu trabalho, mas tenho que o fazer em muitas circunstâncias. Mas vou-vos falando daquilo que eu procurei e daquilo que foi este trabalho, que tem sido um bocadinho uma aventura. Portanto, como é que isto se tem organizado? Nós partimos completamente sozinhos, cada um de nós individualmente no seu território, desenvolvemos o trabalho que queremos, portanto nós não obedecemos a uma linha que é imposta pelo coletivo, não, cada um desenvolve a sua própria linguagem, tendo em conta considerando esta ideia base, que tem a ver com a construção do território europeu e o que é que para nós significa isso, não é? Como é que traduzimos, o que é para nós isso, não é? E cada um faz, portanto, livremente essa interpretação. A forma como eu me tenho movimentado no território é pura e simplesmente ir, claro que quando vou, como isto também é um projeto com limitações, como eu vos disse, eu preparo-me, não é? Faço investigação sobre os sítios onde pretendo ir, marco, sei lá, imaginem, vou um mês, marco algumas noites para garantir algumas coisas, mas a verdade é que me deixo completamente levar por aquilo que acontece e eu acho que quando nós vamos vendo as imagens, nós vamos, elas no fundo são fragmentos do dia-a-dia das pessoas que ocupam estes territórios. Portanto, o que eu procuro não são marcos, não são quase ícones, não são imagens que sejam muito representativas, por exemplo, imaginem do que foi
a unificação, no momento em que a Eslováquia se separou do resto, que foi a primeira vez que foi o primeiro país a sair da Jugoslávia, mas sim tentar perceber isso a partir do dia-a-dia, do cotidiano, e das pessoas, e da forma como as pessoas, lá está, se inscrevem nos lugares. É interessante também aqui perceber, não sou só eu que digo isso, há muita gente que diz, e entre eles pessoas que sabem muito mais que eu sobre a Europa, mas a verdade é que há uma característica que eu acho que está muito presente e que contribui para esta ideia de cotidiano e de uma certa fluidez que existe nas imagens, de tal forma em que nós não percebemos muitas vezes se estamos no sul ou no norte da Europa, que tem a ver com o facto de a Europa ser um espaço que se percorre a pé. Há uma proximidade muito grande entre localidades, não há propriamente zonas intransponíveis, não há barreiras insuperáveis, portanto, nós, sei lá, eu estou-me a lembrar, quando estive uma vez numa reserva natural em que de facto estava no meio do nada, mas daí, se eu andasse durante 1 hora ou 2 horas, teria uma aldeia qualquer. Há esta ideia de comunidade, uma espécie de rede de pessoas que estão muito próximas e que ainda assim carregam imensas diferenças culturais, políticas, económicas, e é interessante porque eu, lá está, ingênua, que nasci nos anos 80, não é? No início dos anos 80, ainda sou millennium, achava que tinha um bocadinho a ideia romântica, que ainda hoje tenho, enfim, gosto de pensar assim, que é na Europa com os ideais humanistas, fraterna, igual, que procura conciliar constantemente as diferenças e que elas convivam de uma forma pacífica. E é interessante como esta ideia é muito frágil, não é? Eu percebi-me disso ao fazer este trabalho, sobretudo. Eu recordo que eu fui a primeira viagem que eu fiz foi em plena crise de refugiados, portanto a rota dos Balcãs estava ao rubro. Havia pela primeira vez arame farpado, pela primeira vez em muito tempo, claro que a Europa conheceu períodos muito negros, mas durante a minha vida, pela primeira vez, houve fronteiras com arame farpado, com postos militares, vigia militar. Eu própria fui sujeita a isso muitas vezes, e isso abalou um bocadinho a minha ideia tranquila de que estava tudo bem. E que, portanto, esta ideia o ideal europeu era uma coisa inabalável, não é? E, portanto, para mim foi muito interessante, por exemplo, chegar a uma fronteira e uma fronteira que era do espaço Schengen, não é? Portanto, de livre circulação, mas que estava interrompido por causa da crise dos Balcãs, e ser interrogada, fui detida, tive situações dessas, não é? Parar o carro sozinha num sítio qualquer onde não se passava rigorosamente nada e assim de um minuto para o outro aparecer um carro militar com questionário e tudo mais. Portanto, essa experiência para mim foi muito, muito interessante e um bocadinho assustadora, porque de facto a Europa não é aquilo que nós vemos, ou não é só aquilo que nós conhecemos aqui na zona mais ocidental, não é? E portanto essa experiência foi interessante. E também é interessante pensar que esta ideia de contaminação positiva, de convivência pacífica, que a liberdade que uma fronteira aberta nos proporciona, quando é interrompida, fica em perda, não é? Esta partilha que muitas vezes se traduz num enriquecimento brutal, num momento em que há esse bloqueio, é interrompido e há uma perda gigantesca. Nós em Portugal há pouco tempo tivemos
essa experiência, e é interessante. Eu não fui aos lugares entre Portugal e Espanha quando houve essa barreira, mas tenho um amigo que fez esse trabalho, o Augusto Brásio, e fiquei impressionada porque de facto a vida para aquelas pessoas que moram ali, por exemplo, pensando na Galiza, que é uma zona, o Minho e a Galiza, a zona de fronteira é muitíssimo fluida. Foi uma perda enorme para essas pessoas, não é? Essa normalidade interrompida. E portanto esta ideia de partilha e que no meu ponto de vista é muitíssimo positiva, está neste momento, continua neste momento ameaçada e, enfim. Falando um bocadinho das imagens, portanto, nós quando vemos as imagens, eu não tenho aqui muitas imagens, tenho algumas, portanto, estas pessoas que eu fui conhecendo, esta senhora que está na sua cozinha, todas estas pessoas que eu fui conhecendo foram pessoas com quem eu me cruzei naquele momento e que, por acaso, consegui comunicar com elas. Às vezes com recurso a um tradutor, porque eu não falo húngaro, não falo croata, não falo as línguas, falo inglês e muitas destas pessoas não falam inglês, portanto havia essa dificuldade e é interessante porque muitas vezes, neste caso específico havia de facto uma fixer que me facilitou imenso o trabalho, mas haver às vezes o facto de não falarmos a mesma língua não é mesmo de todo impeditivo de se criar uma ligação, e é curioso que eu tenho algumas imagens que fiz de pessoas com quem eu não troquei uma palavra, e são imagens que eu acho que têm alguma dimensão de intimidade. Pode estar errada, pode ser uma coisa de percepção minha, não é? Porque quem faz as imagens não se consegue distanciar o suficiente para conseguir falar delas com clareza, mas essa experiência também é interessante e eu gosto muito de fazer retratos e é muito, muito, muito interessante abordarmos alguém que não nos conhece, que não sabe quem nós somos, não conseguimos explicar o que é que estamos ali a fazer e, no entanto, conseguimos comunicar de alguma forma. Por exemplo, esta imagem foi uma experiência única. Não sei se vocês conhecem os filmes do Kusturica, mas isto era um filme do Kusturica, daqueles de loucura total, em que tudo acontece ao mesmo tempo, e parece que algo vai explodir a qualquer momento. Isto foi no Dia da Juventude, em que se celebra o dia do nascimento do Tito, portanto, a pessoa que dirigiu a Jugoslávia durante muito, muito tempo, não é? E a verdade é que este dia, embora estes países estejam divididos, e têm neste momento, tentam, muitos deles, de uma forma até um bocadinho artificial, estabelecer uma identidade. A verdade é que havia milhares de pessoas naquela festa, numa aldeia minúscula, onde o Tito nasceu, uma aldeia muito pobre, que se enche naquele dia e é uma festa gigante onde se comemoram as culturas as culturas e as diferenças étnicas que na altura em que a guerra aconteceu da forma mais dura pareciam inconciliáveis, não é? E é interessante, foi uma experiência muito interessante. Só dizer, por exemplo, esta imagem, aquilo era mesmo uma loucura total, as pessoas muito alcoolizadas, música, enfim, uma loucura. E esta imagem eu achei muito engraçada porque estas meninas, que eu agora não tenho a certeza onde é que elas vinham, não me lembro exatamente, não quero estar a dizer um disparate, mas elas estavam à espera de subir ao palco, mas isto estava uma perturbação absoluta e de repente elas apareceram ali angelicais, super paradas, super pareciam de outro planeta, em relação à festa, claro. Esta rapariga, a Miriam, foi uma fixer
que me ajudou bastante, enfim, era o primeiro, não era o primeiro trabalho dela, mas era dos primeiros. Ela não percebeu nada do que eu lhe pedi. Quando eu cheguei, ela ia mostrar ícones de arquitetura húngara e então ela, no fundo, fez-me bastante companhia e ajudou-me a traduzir muitas coisas, mas vivemos assim umas aventuras engraçadas. E eu resolvi fotografá-la porque ela veio da Síria. O pai dela ainda vive na Síria, e ela falou muito sobre esta ideia, sobre esta questão de fugir da Síria desta posição de refugiado, embora ela tenha vindo em condições bastante boas e estava muito estabelecida em Budapeste, vivia pacificamente, com algum conforto, e portanto a experiência dela também foi para mim interessante. Pois, interessou-me bastante fotografar e perceber, falar com as pessoas jovens, aquelas pessoas que estão num momento em que tomam decisões que lhes parecem elas definitivas na vida, do género: o que é que eu vou estudar? Se eu for estudar uma coisa, a minha vida vai ser isto, se eu for estudar outra. E nós mais velhos sabemos que não é bem assim, essas decisões não são assim tão definitivas. E este estado de quase de ebulição em que a cabeça não para, e também o envolvimento que muitas delas tinham em termos políticos e ativistas mesmo, interessou-me bastante. E também em comparação com os mais velhos, eu fotografei bastantes pessoas idosas, e também perceber as diferenças, porque, por exemplo, se falarmos então dos Balcãs, foram pessoas que já nasceram, ou nasceram durante o conflito, e conheceram algumas pessoas que ainda viveram com isso, não é? Até a guerra não foi assim há tanto tempo. E também conhecer pessoas que combateram na guerra, que foram soldados e que são hoje em dia muito mais velhos e que têm um olhar e uma perspectiva sobre o território diferente. E esse confronto também me interessou bastante. Mas lá está, por exemplo, isto aqui é na Croácia. Esta senhora tinha um arame farpado na sua horta, não é? Isto nunca tinha acontecido. Isto é mesmo a linha de fronteira. Por exemplo, isto é um campo de refugiados. Eu visitei alguns campos de refugiados, e havia muita gente que vinha do Iraque e da Síria. E este foi uma daquelas pessoas que eu fotografei sem comunicar verbalmente antes. E no outro dia estava numa conferência e perguntavam-me sobre a questão do consentimento. Como é que não era, se era ou não era aceitável não ter um consentimento escrito das pessoas. E na verdade, eu não devia dizer isto, mas na verdade eu nunca peço às pessoas para assinarem um papel a dizer que concordaram em serem fotografadas, mas eu acho que as minhas imagens mostram de facto esse consentimento, ou seja, as pessoas, se eu notar que as pessoas não estão confortáveis com isso, eu não fotografo, mesmo que elas aceitem. Se eu sentir que há um desconforto, eu não fotografo as pessoas. E neste caso eu entrei no quarto e vi este rapaz assim, e sentei-me no beliche em frente ao dele, olhei para ele e fotografei, e só depois é que falámos. Isso de vez em quando acontece, também faz parte do meu método de trabalho. Também me interessou
perceber o que é que leva, porque é que as pessoas, estes jovens que têm hoje 20 e poucos anos, o que é que leva estas pessoas a participarem, a serem ativos politicamente. Temos aqui o caso deste rapaz que eu agora não me recordo o nome, mas que era um líder de um partido de extrema-direita. E eu conversei com partidos de extrema-direita, partidos de extrema-esquerda, e é muito, foi para mim bastante inquietante ver pessoas com esta idade e com um pensamento tão fechado, portanto, com tantas certezas sobre a minha luz acabou de fundir, desculpem, com tantas certezas sobre o que é o outro, o que é o estrangeiro, tudo isso. Também acompanhei algum patrulhamento na fronteira. Eu pedi para acompanhar o patrulhamento porque eu fiquei completamente, eu nem queria acreditar, porque eu parava o carro para fotografar qualquer coisa, pá, e eram segundos, e já tinha tipo um jipe militar atrás de mim a perguntar o que é que eu estava a fazer. E a dada altura já era, it's the Portuguese girl, porque eles ligavam uns para os outros a explicar quem é que eu era, para que estava tudo bem, não sei o quê. E já no fim já era tipo a rapariga portuguesa, está tudo bem, não se preocupem, é a rapariga portuguesa. Esta imagem, ainda hoje eu tenho algumas dúvidas sobre se devia ter feito esta imagem ou não, enfim. Mas é impressionante o que se passa com a etnia cigana na Hungria e na Eslováquia. E nos territórios fronteiriços, onde há muitas aldeias e pequenas cidades muito pobres, a fronteira entre a Hungria e a Eslováquia é uma fronteira mais então para o lado leste, a partir do meio do país para leste é uma fronteira muito complicada. E de facto é impressionante eu andar, sei lá, 80 km de carro, onde cruzava-me com uma casa, algumas pessoas, e chegava a uma aldeia com milhares de pessoas, e eram todas da etnia cigana. E, entretanto, eu fiz algumas perguntas e percebi que as pessoas eram despejadas lá, absolutamente, e ocupavam as casas que havia para ocupar, e ali estavam sem nada para fazer, sem qualquer forma de arranjar um emprego, quer dizer, tinham que entre elas tentar sobreviver de alguma forma. E isto passa-se de uma forma sistemática, e isso foi bastante impressionante para mim. Portanto, eu acho que na paisagem, independentemente do país onde eu esteja, nas ruas, até pelo nome das ruas, das praças, nós conseguimos sempre, de alguma forma, perceber o peso histórico que cada território carrega. E nem sempre para estes países que são novos é fácil lidar com esse peso, não é? E perceber como é que se constrói a partir daí, não é? Porque muitas vezes essa carga que transportamos é absolutamente geradora, impulsionadora de movimentos e de mudanças positivas, mas muitas vezes também funciona como de facto um peso que nos segura e que nos agarra e que nos impede de prosseguir, não é? E isso acontece em muitos sítios onde estive. E é engraçado porque dentro dos próprios países, portanto, havia nos anos 2016, 2017, 2015,
via-se muita gente que vinha do Norte da África, dos países em guerra, na altura na Síria estava muito, muito complicado, do Iraque, etc. Mas também se vê muita gente migrante no próprio país, portanto, muita gente mesmo. E se chegarmos a capitais como, por exemplo, Bratislava, que é o caso desta imagem, vemos, e na Eslováquia de facto há uma diferença enorme entre o leste e o oeste do país. E quando digo oeste é mesmo aquela faixa que faz fronteira, portanto, porque todo o país para baixo, para norte e depois para leste é muito, muito, muito pobre, muito complicado mesmo. E existe um movimento migratório das pessoas até Bratislava. E a verdade é que há muitos centros de acolhimento e são quase refugiados do próprio país, não, claro que aquilo não é bem a mesma coisa, como é evidente, mas não deixam de ser pessoas que não têm nada, que cortaram completamente a ligação que tinham com o sítio de onde vieram, portanto, é como se tivessem a reconstruir o zero, que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que chegam à Europa, vindas de outros continentes. E pronto, tenho estas imagens para vos mostrar. Claro que este projeto, então quando o Pedrosa e o Miguel nos temos que organizar para fazer alguma exposição, fazer alguma apresentação, é sempre dramático porque nós temos, tipo, este trabalho está-se a transformar num monstro porque temos muitas imagens. Há muitas possibilidades de edição do trabalho e nós temos muitas dúvidas sempre, algumas incertezas em relação à melhor forma de mostrar o projeto, embora já tenhamos este consenso que não há pistas sobre o país, não há legendas nas imagens e, portanto, esta ideia de que a pessoa que vê o trabalho constrói também ela própria uma espécie de território mental a partir daquilo que vê. E, portanto, é um projeto que ainda está em construção. Manela, não sei se querem fazer perguntas, se este tempo está bem ou não, não tenho... É o teu tempo e o teu tempo é o nosso tempo, ficando nós com a oportunidade para conversar. Eu não sei, vamos ter essa possibilidade, mas aquilo que este trabalho que apresentaste está cheio de, portanto, para além de ser um projeto de fotografia, não é para além, é porque é um projeto de fotografia com estas características, traz-nos muita informação sobre um processo extremamente complexo e que, por ser tão complexo, é tão difícil de se apreender. E, geralmente a informação que é transmitida pelos meios de comunicação social é profundamente esquemática, não é? Temos a tendência de os bons, os maus, depois depende de quem é que está a falar e portanto, um processo complexo e que nos coloca imensas interrogações sobre esta Europa, não é? Porque muitas vezes a gente também pensa na Europa, numa Europa que é a França, a Espanha, portanto uma Europa mais ocidental e depois há aqueles para ali, não é? São um bocado aqueles para ali. Ainda por cima não correspondem ao conhecimento que nós, mesmo outros muito mais novos, adquirimos na geografia e na história do mundo, não é? Porque é tudo recente e é inquietante. E eu acho que este trabalho, para mim, eu estou agora a falar da minha opinião pessoal e, portanto, acho que depois seria muito bom, porque este trabalho também convida a uma reflexão, não é? E aquilo que me pareceu é que o teu trabalho traduz um bocado essa inquietação, quer dizer, nós não ficamos mais pacificados depois do teu trabalho.
é pelo contrário, não é? Fica-se... Ele não resolve, não é? Isso é o que mais me fascina e o que mais me faz trabalhar. É um método, é uma forma de eu conhecer as coisas, ou tentar conhecer as coisas. É uma forma de investigação. No fundo, a fotografia para mim é isso. E, portanto, mais do que. Eu entusiasmo muito mais com o processo do que depois com o resultado final. Por isso, no momento em que eu estou a conviver, a viver aquele momento, a falar com as pessoas, é que para mim é entusiasmante verdadeiramente. Pois, e eu acho que, portanto, que estes testemunhos que tu passas, quer sejam pessoas, ou por exemplo este carro que está aqui, que parece que está deslocado, não sabe, aquilo não pode ser uma garagem porque é muito estreita, está na rua, está na estrada, não está na estrada, quer dizer, são imagens que mesmo quando não são, as pessoas são muito inquietantes. E depois até poderíamos falar sobre isso, o teu modo, já fizeste essa referência, o teu modo de fotografar as pessoas. Mas, por exemplo, eu olho para esta imagem que aparentemente é uma imagem inofensiva, mas não é, causa uma certa angústia, não é? Este ser e não ser, a gente não sabe muito bem o que é. E aquilo que me parece é que este blur, não é? Porque tu remetes para design and crime, não é? Mas também há o blur da fotografia, que é o esbatido, o esmaecido, é o desfocado, portanto, o que dá a ideia é que está tudo desfocado, não é? Este sentimento de desfoque e de contaminação. E, portanto, acho que é um trabalho muito difícil de fazer, quer dizer, é um objeto difícil de... Sim. Aqui também é engraçado que eu estava a juntar as imagens e estava a pensar que, de facto, pronto, eu estou atenta, sou uma pessoa mais atenta ao que se passa à minha volta, sei lá, posso dizer que a partir dos 12, e que depois progressivamente foi se alterando a forma como eu vejo as coisas, mas atenta à realidade e àquilo que é a Europa e à imigração e tudo isso. E estava a montar esta apresentação e estava a pensar que pá, este trabalho tem pouquíssimo tempo. As imagens mais antigas têm 6 anos, talvez, e a Europa, de facto, desde essa altura mudou imenso. Parece que não, mas parece que não, se tivermos, lá está, se nos basearmos só no telejornal na experiência que temos em Portugal, e se formos a França, ou se formos, agora já não podemos ir, agora a Inglaterra saiu, mas com o Brexit, mas se formos à Holanda, portanto, são países aparentemente muito próximos de nós, onde há de facto uma compatibilidade enorme, até um certo desejo de ser também como eles, não é? De sermos mais ricos e mais, com coisas mais, sei lá, mais arte, mais uma série de coisas. Mas a verdade é que existem simetrias e muito, muito, muito grandes. E isto acontece com 50 km de distância, 20 km de distância, e isso é muito interessante. E tu Manuel, estavas a falar e eu estava-me a lembrar da palavra encruzilhada, porque é isso que nós muitas vezes sentimos nestes territórios, é que há uma série de caminhos que se cruzam, mas que não são fáceis de interpretar, são difíceis de compreender e muitas vezes sentimos nessa tal encruzilhada, uma teia difícil de deslindar, não é? Sim, eu gostaria agora de abrir a conversa a mais pessoas, porque de certeza que querem colocar perguntas, também podem usar o bate-papo, mas iria pôr a questão, quem é que quer colocar questões à Lara, comentários, questões, o que considerarem, está bem? Então, dou conselhos financeiros.
Diz, desculpa. Não dou conselhos financeiros nem matrimoniais. Enquanto o pessoal então está a pensar, e é mesmo para irem pensando, porque isto levanta tantas questões, embora também tenha alguma coisa de angustiante, não é? Quer dizer, pronto. Sim, Manela, estás a dizer isto e estou-me a lembrar, pá, agora vão-me lembrando das histórias de quando estive, por exemplo, é interessante, a experiência dos campos de refugiados é mesmo muito intensa. Porquê? Porque nós pensamos no refugiado e pensamos em alguém pronto, que percorreu um território que às vezes demora meses a percorrer, um ano, tem que voltar para trás e voltar a tentar, etc. Mas que depois chega à Europa, e fica 6, 7 anos, 8 anos num limbo absoluto, onde não tem uma série de direitos ou uma série de salvaguardas que nós temos enquanto europeus, não é? E a Europa, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, já tem uma política muito mais respeitosa. Mas ainda assim, eu estar a falar com as pessoas e as pessoas pedirem-me ajuda, isso era constantemente, o que é que eu podia fazer por elas, não é? E depois as pessoas dizerem, eu explicar o que é que podia fazer, ou eventualmente se falar com alguém, o que é que se poderia fazer, e as pessoas, algumas delas, quando eu via que realmente estavam completamente desanimadas, elas de facto tomavam consciência da sua própria situação, não é? E passam, estou-me a lembrar de dois rapazes com quem conversei durante bastante tempo, que estavam há 7 anos e chegaram ali aos 18 e estão a passar uma parte importantíssima da vida dentro confinados a um espaço, sem poderem estudar, ou alguns podem estudar, mas de uma forma muito, não é igual a uma escola normal, com muitas condicionantes, não é? E com muitas limitações, mas ver, eu acho que deve ser, essa espera deve ser absolutamente terrível. De facto, as pessoas entram mesmo em desespero, muitas tentam suicídio. Lembro-me de uma rapariga de estar num campo e havia uma rapariga assim muito sossegada. Eu, entretanto, abordei-a com ela muito, não falava praticamente, e depois um rapaz, um miudinho pequenino, é que me disse que ela estava muito abalada porque tinha vindo ao hospital naquele momento porque se tinha tentado suicidar nessa noite. Quer dizer, são situações realmente dramáticas e nós estamos ali um bocadinho de visita, não é? E por um lado eu penso, se eu tivesse nesta situação, se estivesse aqui a viver este drama e realmente me aparecesse aqui uma croma a fotografar, como é que essas pessoas também olham para nós, não é? Como é que elas se sentem ou não invadidas e em relação à fotografia e ao papel da fotografia, por exemplo, na crise dos refugiados, eu questiono muitas vezes para que é que servem as imagens, não é? Para que é que servem as imagens quer dizer, imagens absolutamente descritivas ou em que as pessoas estão em situações muito frágeis. Eu pergunto-me sempre, essas pessoas querem ter uma vida, vêm para a Europa, elas têm um passado e vão tentar uma vida cá e ficam completamente marcadas também por a forma como são vistas por nós fotógrafos. E eu acho que temos alguma responsabilidade também nisso. E é interessante vermos como hoje em dia, isto de uma forma absolutamente transversal, não interessa o contexto, cada vez mais as pessoas se sentem desconfiadas em relação à intenção de alguém fazer uma fotografia. E eu compreendo isso também, porque de facto muitas vezes as pessoas são fotografadas em momentos pá, que não sei, eu não gostaria, quer dizer, eu tento sempre colocar-me nesse papel. Eu também não gostaria de ser fotografada desta forma, de ser abordada de uma forma tão. Mas compreendo que às vezes é útil e que também é um trabalho que também deve ser feito, mas levanta muitas questões.
sim, sim, é mesmo a questão também do testemunho, não é? E depois aqui é um bocadinho paradoxal, se por um lado é importante ver-se a realidade para nos sensibilizar, por outro lado também é uma certa anestesia, Total. porque depois quando vemos, eh, mas isso em tudo, não é? As inundações, agora para ir para uma coisa mais fácil de se perceber e analisar as inundações na Alemanha, que impressionaram porque eram próximas, porque eram na Alemanha, porque não é suposto, por causa do clima, etc. Mas no outro dia já estava outra vez umas inundações enormes na Bélgica, era uma sensação de já vi isto, não é? E portanto, da primeira vez aquilo dá um grande choque por ser... por não ser previsível, por ser no verão, por ser na Alemanha, por como é que é possível um país tão bem equipado acontecer uma coisa destas, mas depois quando foi já na Bélgica já era capaz do pessoal olhar para a televisão e continuar a falar com o vizinho do lado. E eu acho que isso é que é um bocadinho difícil de gerir, mas não mostrar o silêncio apesar de tudo, o pior que pode acontecer, Sim, não é? eu concordo contigo, Manuela. Eu lembro-me sempre de um. Ai, agora está a faltar o nome do fotógrafo, que também fotografou a crise dos refugiados, mas de uma forma absolutamente incrível. É o Moss, Richard Moss, que faz um trabalho absolutamente incrível. Porquê? Porque fotografa toda a dimensão humana de território, de todo, portanto, o fenómeno em todas as suas circunstâncias, em todas as suas vertentes, mas de uma maneira muitíssimo inteligente, respeitosa e que não deixa de causar um impacto absoluto. E eu acho que nós temos que também repensar a forma como fotografamos ou, ou pensar se essas fotografias são de facto úteis, não é? Porque eu acho que é isso, eu às vezes, eu cada vez fotografo menos, e questiono-me sobre isso, porque é que eu vou fotografar isto, não é? Qual é a utilidade que isso tem para os outros? Eu penso muito nisso. Hum, Enfim, mas respeito completamente as pessoas que fazem outro tipo de trabalho, como é evidente. Nós tivemos uma exposição no Mira do Gabriel Tison sobre também os refugiados e ele também tinha, portanto a fotografia dele não era voyeurista, isto é, não pretendia chocar, também não era metafórica porque documentava, mas documentava não de uma maneira direta, obrigava-nos a interrogar e, por exemplo, ele assiste a um parto e recusou-se, e foi a companheira dele até que assistiu, que fez o parto, e ele recusou-se a mostrar isso, e portanto na conversa que teve connosco falava desse pudor que tu também Sim. aqui dizes, não é? Estou-me a lembrar, estás a falar nisso, estou-me a lembrar dessas tais vilas que eram depósitos autênticos de pessoas. Eu não tenho fotografias, tenho aquela fotografia de que tenho imensas, tirei algumas, sim, mas não publico, porque ou não publico as que pelo menos têm, por exemplo, crianças em situações pá, que são deploráveis, porque pá, não têm higiene, não têm. Estão numa situação que não é boa para elas, para o futuro delas, e não será bom as pessoas verem-nas dessa forma. Eu questiono-me sempre sobre o próprio, não é? O que é que o próprio diria se visse assim? Eu não gostaria de ser fotografada daquela forma frontal, descritiva, não gostaria. E, portanto, as imagens que eu tenho desses sítios são poucas, e não as mostro quase, não as mostro, acabo por não mostrar. Lá está, acho que não vão acrescentar, não vão provocar nenhuma diferença, nada de positivo. Sim. Então, acho que o pessoal está
Eu vou fazer provocações ao Adelino, provocações ao Rui, aqueles que eu conheço melhor, mas não conheço bem o Adelino Pinheiro. Eu estava a falar do Adelino Marques, mas não conheço bem o Adelino Pinheiro da Silva, mas também uma provocação para ele. E tanta gente que está aqui, o João Pimentel, a Eliane também, a Estela, acho que era de certeza que vão ter questões para colocar à Lara. Bem, ninguém quer dizer nada, vou dizer eu qualquer coisa. Não é, de certeza que não é qualquer coisa. Não. A forma como a Lara fotografa obriga necessariamente a refletir, não é? Porque não são imagens, lá está, demasiado diretas, e ao mesmo tempo depois há um modo de fotografar, e o modo como ela fotografa põe-nos ao mesmo tempo, por um lado, distantes, não é? Parece que há uma coisa que se passa ao longe, mas que nos obriga quase a caminhar e depois a questionar. E isso é muito interessante, porque fotografar, enfim, não é fácil. É muito fácil carregar nos botões todos e tal, mas comunicar com a fotografia é uma situação difícil, e eu acho muito interessante esta forma, por um lado, pouco artificial, não é? Há uma clareza que é muito interessante. Portanto, não temos um pano pela frente a levar-nos por algum lado, mas são imagens que nos obrigam, não é? São muito de questionamento, de ficarmos a olhar e a pensar. Claro que depois, quando reunimos informação e, portanto, quando é explicado qual é o trabalho, nós começamos a situar-nos, não é? E isso é muito interessante. Agora, por outro lado, isto obriga, com certeza. Eu entrei um bocadinho mais tarde, mas eu entrei no início da explicação da Lara. Mas isto obriga a caminhar muito, a andar muito, não é? São muitos quilómetros, muito tempo, muito... há esse lado também físico, quer dizer, que é interessante perceber que muitas vezes fazer este tipo de trabalho, que é muito fácil apresentar aqui em 10 minutos ou 20 minutos, não é? 30, 40 fotografias, mas que obriga a um trabalho prévio em termos de investigação, mas depois de muito trabalho, não é? Andar muito. A Lara podia falar um bocadinho sobre isso, que é um outro lado que é interessante, que muitas vezes passa ao lado da maioria das pessoas, não é? Que se vê uma imagem, e como hoje se comem imagens, são mais imagens a ser comidas, e muitas vezes há todo um outro trabalho que está muito escondido, mas que é fundamental para que estas imagens apareçam. Sim, pronto, há muitos sítios onde eu nunca tinha estado e que me interessava ir por algum motivo, ou porque eu tinha ouvido falar que era importante, porque, sei lá, ainda tinha lá a cortina de ferro, ou porque, por algum motivo mais simbólico. E, portanto, eu começo, como também, lá está, há pouco dinheiro, não há muito tempo, porque há pouco dinheiro, há uma gestão que se tem que fazer, e eu tento sempre informar-me o mais possível, tento criar contactos logo, faço esse trabalho de criar contactos, uma rede em que eu possa, jornalistas, etc., ou que me possam aconselhar, ou atenção a este facto, ou passa-se isto, está-se a passar isto neste momento, etc. E portanto faço essa investigação, mas depois deixo-me muito ir, deixo-me levar, por exemplo, eu nunca marco muitas noites, porque não sei se às vezes quero ficar naquele sítio mais tempo. E eu, lá está, como isto para mim é entusiasmante, muito pelo lado de investigação e de observação, na verdade eu quero é ver aquilo, e portanto
eu quero passar lá mais, quero estar mais tempo, não é? E eu lembro-me quando fui à Roménia para este trabalho, tive muito pouco tempo, fiquei angustiada porque eu queria era lá ficar, porque não percebi nada. Na verdade, eu percebi pouco da Roménia, muito pouco, porque não consegui estar lá para ver, olhar, falar com as pessoas, dormir em casa delas, ter esse lado mais quase de deambular e de ir, a partir de uma pessoa conhece o vizinho e falo com o vizinho, depois o vizinho leva-me não sei aonde. E esse lado, eu acho que isso para mim é importante, porque eu dessa forma consigo entrar na vida das pessoas e ter uma dimensão mais de cotidiano que eu acho que o trabalho tem. E, pronto, e a verdade é que eu tenho mesmo curiosidade de entrar na casa das pessoas e ver como é que elas vivem, e perceber como é que a vida delas é ou não diferente da minha, o que é que elas pensam sobre as coisas, e isso requer tempo, lá está, requer bastante tempo portanto é assim um misto por um lado, é um bocadinho agridoce porque é ótimo, eu adoro distanciar-me do espaço onde estou para fotografar porque, por exemplo, eu tenho sempre dificuldades em desenvolver projetos no Porto, porque eu tenho uma família, tenho constantemente o telefone a tocar, os e-mails a cair, e eu quando estou a trabalhar gosto de estar completamente focada, completamente focada. É engraçado que agora vou expor um trabalho novo que foi feito aqui perto do Porto, mas é um trabalho que fala sobre o silêncio, lá está, e é a entrada em sítios que são silenciosos, onde eu não comunico verbalmente quase com as pessoas. E então consegui fazer este projeto, eu estava com algum receio da proximidade de casa não me permitir mergulhar no trabalho. E estes trabalhos, quando eu vou fora, permitem-me fazer isso, eu estou tipo, a viver aquilo intensamente aquele tempo todo. Claro que às vezes corre mal, não é? Tipo, enfim, a última viagem que fiz foi terrível porque fui detida, fizeram, sei lá, foi complicado. E às vezes estamos 3 dias e não conseguimos, por exemplo, eu estou num sítio 3 dias e aquilo não está, eu estou a sentir que não está a acontecer nada, não estou a conseguir. Isso acontece e depois fica a angústia porque o tempo está a passar e daqui a um mês já vou para casa, não é? Pronto, e é uma questão, é a gestão de tempo, uma gestão mais fria, mas também emocional. Aliás, é interessante, um dos aspectos que tocaste de criar essa proximidade é que, nomeadamente, as tuas fotografias as de pessoas, porque são as mais perceptíveis, não é? Nota-se que há, não é o toca e foge. Aliás, tu abordaste isso, que às vezes não é preciso falar, mas é preciso envolvimento, é preciso haver uma proximidade, não é? E essa proximidade nem sempre se faz com uma linguagem, até porque muitas vezes as pessoas não se percebem, mas faz-se de outras maneiras. E isso é muito perceptível nas imagens que apresentas das pessoas, porque nota-se essa proximidade. E, aliás, tu disseste em determinada altura, basta olhar muitas vezes para eles e perceber-se que eles estão em comunicação contigo e, portanto, isso sente-se claramente nas tuas imagens. Para mim o retrato só faz sentido dessa forma. Para mim isto é completamente pessoal, como é evidente, mas faz sentido dessa forma. O retrato para mim é uma troca, é uma partilha mesmo. E portanto, lá está, essa partilha pode acontecer durante 1 minuto, mas é uma coisa que tem, ou posso passar com a pessoa 3 dias, 1 semana, mas é uma coisa, às vezes é difícil de explicar porque é uma coisa ao nível daquilo que sentimos, não é? É uma dimensão um bocadinho emotiva, emocional e não tão racional e fácil de explicar, pelo menos para mim.
não funciona sempre, como é evidente, não é? Ok. Olha, uma pessoa que está a ver no Facebook e não tem meio de colocar a pergunta, mas que enviou para mim mensagem, é perguntar se o facto de tu seres mulher é uma situação que tu consideras que tem dificultado ou facilitado esse teu deambular por esses lugares, e que já disseste que várias vezes tiveste dissabores, ainda agora referiste que estiveste na tua última viagem detida. Portanto, era saber isso, se o facto de seres mulher facilita, dificulta? Ou... Eu não sinto que facilita ou dificulta, muito sinceramente. Tenho que ser muito sincera, muito honesta. Por exemplo, aquela rapariga que eu há pouco mostrei a fotografia, que tinha os olhos tapados com o cabelo. Essa rapariga que me acompanhou durante aí 2 semanas, ela era muito bonita, muito, muito bonita. E eu lembro-me, eu tenho presente, pá, situações em que foi claro para mim que eu conseguia acesso a determinadas coisas, não porque me interessava às pessoas o meu tema de trabalho, não porque por mais nada a não ser por ser ela a pedir. Eu na altura senti-me até um bocadinho culpada por, por ir um bocadinho, né, aproveitar isso. Lembro perfeitamente numa aldeia qualquer, eu queria muito falar com o presidente do partido de extrema-direita húngaro, que, que, que tinha grandes ambições políticas para as eleições seguintes naquela região, e consegui fui a uma junta de freguesia de uma aldeia muito pequena, e o presidente da junta recebeu-nos e pronto, essa rapariga era muito mais nova que eu e tinha pouca experiência. E para ela eu sentia, eu depois falava com ela do que tinha acontecido, e disse, Miriam, percebeste o que é que se passou e tal, e nem sempre ela percebeu. E eu lembro perfeitamente dele estar, ele não me tinha ouvido falar a mim, eu falava inglês com ela, mas ele não me ouviu, e falou em inglês com a tal pessoa do partido que nos ia dar acesso, e dizia que estou aqui na presença de 2 mulheres, uma delas lindíssima, pá, tens que arranjar isto e não sei o quê. Uma delas não era eu. Ou seja, senti que em algumas situações, principalmente com esta rapariga, sim, que era um fator facilitador em alguns pontos, o que não deixa de ser triste para mim, mas eu penso que seria assim ao contrário, seria assim também se de repente uma mulher estivesse num cargo qualquer importante e que também tivesse perante um rapaz, não, pronto, enfim. O que me perguntam sempre, sempre, sempre em Portugal, onde quer que esteja, é porque é que eu estou sozinha, se eu sou casada, e porque eu depois também falo de mim, não é? Se eu estou a fazer perguntas às pessoas, também lhes vou dizendo algumas coisas sobre mim, não é? E há sempre alguma, enfim, acham estranhíssimo estar ali, assim, se deixar a família, mas já viu, e deixar assim a filha, e como é que é, isso é sempre, e em Portugal imenso, imenso mesmo. Eu explico que é trabalho, estou a trabalhar, mas as pessoas nem sempre acham que não deveria ser assim, não é? Isso não devia acontecer. Sinto isso muitas vezes. Pois, se for um homem, Tudo não bem. passa nada. Está tudo bem, ninguém pergunta, mas que deixou a casa? Não, ninguém vai perguntar isso. Pronto, e nesse sentido, e obrigada por esse registro, porque também é importante, não é? Também... E a pergunta é mais ou menos assim: e onde é que está seu marido? E onde é que está seu marido? Mais ou menos por aí, né? Eu acho assim que eu estava vendo esse trabalho, lembrando algumas histórias de fronteiras de alguns países que estão em guerra, por exemplo, e tem por exemplo, uma rua, um lado da rua é de
de uma gangue ou de um país, do que for, e do outro lado é de outro. E as crianças geralmente brincam todas juntas, né? Elas que são as protagonistas desse borrar da fronteira, de desmanchar, de não de traduzir de outra forma, da possibilidade de outras, de quebra dessas fronteiras. Acho que são as crianças que fazem muito isso. E aí, essa coisa de você não dizer de onde são as pessoas, e a gente vê o olhar das pessoas de apreensão, algumas vezes de falta de alegria, de tudo. Quando você mistura isso num caldeirão só, né? É como se você botasse esses ingredientes todos numa panela e misturasse essa panela, e daí sai aquele caldo humano que é igual em qualquer lugar. Em qualquer lugar você... aí eu achei bem interessante essa proposta para mim, essa fronteira foram quebradas, né? Foram borradas, nesse sentido de misturar todo mundo junto, sabe? De misturar sem sequer identificar de onde é que eles são. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, talvez o verbo desse projeto não fosse realmente não identificar de onde eles são, sabe? O verbalizar do trabalho fosse essa coisa não sei dizer qual seria a palavra, mas de falar do que é não colocar a fronteira, talvez, sabe? Sim, realmente a verbalização do projeto seja destruir essa coisa de dizer de onde é cada pessoa, entendeu? Essa coisa assim, de você destruir mesmo essa ideia. Aí você constrói uma nação possível onde não existiriam essas fronteiras, entendeu? Sim, aqui há uma dupla intenção, porque, por um lado, interessa-nos muito que as pessoas, mesmo que se sintam às vezes perdidas, porque não tenham de ancorar o momento quando estão a ver, não é? Não há onde se agarrarem, às vezes, e, portanto, isso provoca muitas vezes uma angústia quando estamos a ver trabalhos. Mas interessa muito esse campo aberto, não é? O facto de cada pessoa poder criar o seu próprio mapa, quase, não é? Mas aí você também entra em conflito, porque você mesma quer de uma certa forma, identificar essa pessoa é desse grupo étnico, ou essa pessoa é desse pensamento político, ou essa pessoa é desse lugar, essa daqui, essa dá 10 passos na estrada, já é outro lugar, já é outro país, essa pessoa também é desse outro lugar. Então, é uma relação conflitante, essa do demonstrar de onde cada uma é e de misturar elas numa coisa só, entendeu? Para mim, eu penso assim, não sei. Sim, e por um lado também às vezes é surpreendente, porque nós achamos que, por exemplo, uma imagem que de repente foi feita na Polónia, porque também pomos à prova os nossos preconceitos e todas essas ideias pré-concebidas sobre os lugares, não é? E achamos que aquela pessoa, por viver de determinada forma, por se vestir de determinada forma, pertence a um determinado contexto, e afinal não. Afinal isso cai por terra, essas certezas. Mas lá está, é a possibilidade de criarmos, ao ver o trabalho, criarmos uma narrativa em volta daquelas pessoas e daqueles espaços, e também uma coisa que nós concluímos ao ver o trabalho, ao olhar e falarmos uns com os outros sobre o que fazemos, é que as pessoas, independentemente da sua religião ou de serem de extrema esquerda, direita ou centro, querem coisas muito semelhantes para a vida, não é? Querem todas viver bem, ouvem muitas vezes as mesmas músicas, frequentam espaços muito parecidos que os próprios acham completamente diferentes, portanto, às vezes é estúpido mesmo nós vivermos neste conflito permanente, porque ideias que são completamente concorrentes, ideias políticas, que são coisas que podem facilmente se desfazer, porque no essencial
na vida de cada um, a maioria das pessoas vive da mesma forma e quer as mesmas coisas. É isso. Eu acho que essa regularidade do humano, não é? Porque somos todos biologicamente profundamente semelhantes, não é? Temos o mesmo número de ossos, o mesmo número de músculos, temos um cérebro com uma configuração super semelhante, e que muitas vezes é nessa relação com a vida vivida que se vê esta irmandade enorme que é a humanidade. Sim. E que ainda ontem, a propósito, já não sei de quê, ou até nem sei se foram nas apresentações, ou talvez ontem na tertúlia que nós tivemos aqui sobre os livros, ou nas apresentações que fizemos em Lamego, que é que este vírus veio mostrar que nós somos feitos da mesma massa. A maneira como reagimos ao vírus é que é diferente, não é? Mas o mar é o mesmo. Uns vão de bote, outros vão em cima de uma tábua, mas que nos veio trazer à lembrança de que biologicamente estamos todos disponíveis para ser contaminados e até morrermos, e até pode morrer um administrador de um banco, como foi um dos primeiros que morreu cá. E acho que esse lado é muito importante, porque eu considero que a palavra em fotografia é muito importante, acho a palavra muito importante. Só as fotografias, pela sua evidência, que é uma criança morta numa praia, não precisa de palavras, assim como um vulcão, uma fotografia de um vulcão em erupção, uma imagem numa inundação, mas o discurso dá um conteúdo mais elaborado à própria imagem, não é? E algumas das suas imagens trazem alguma inquietação porque documentam de uma maneira não direta uma realidade. E, por exemplo, as tuas explicações, não diria até o termo explicações, mas as tuas anotações sobre como foi, e nem interessa muito onde foi, porque para nós, ainda por cima, nesta baralhada de mapa que temos na cabeça, eu não direi que é tudo igual ao litro, mas francamente, também a própria ignorância também nos leva ao humano, porque não discrimina, não é? O saber é que discrimina, e tu há bocado ainda disseste que entre eles notam que há muitas diferenças, não é? Porque se conhecem bem, mas para quem está de fora, não. E eu acho muito interessante estes lados diferentes de leituras. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, porque estamos no fim. Não sei. A Teresa Lamas depois podes ler no bate-papo, faz-te um cumprimento sobre o teu trabalho, mas acho que, sei lá, para mim foi uma sessão muito enriquecedora, não só do ponto de vista da fotografia e de que maneira é que o fotógrafo pode contar uma coisa aparentemente sem dizer, não é? E também para mim trouxe e é genuíno, este testemunho que eu estou a fazer é genuíno, alguma informação que nos permite também formar melhor ideias, não é? Porque a gente também não pode formar até uma opinião e até empenhar-se mais em saber mais, se não estiver sensibilizado para isso. E eu acho que este trabalho é quase um manifesto contra esta forma de informar dos meios de comunicação social, que nos embotam completamente o pensamento, que põe em causa a nossa capacidade de raciocinar, porque nos dão toneladas de imagens e discursos mais ou menos bacocos, e se não temos cuidado, estamos a reproduzi-los, mesmo quando os negamos, não é? Mas temos que ter uma alternativa, não é? E por isso é que é tão importante um projeto como este, é uma alternativa a essa informação fácil, pronto, não é um fast food, mas são fast news, e não há nada mais fake do que as fast news. Pior que a mentira é este rolar.
Eu acho que o que eu sinto muitas vezes é que depois não há, a forma como a informação nos chega não nos dá muito espaço para que possamos interpretar as coisas. E isso acontece também com a fotografia, não é? Eu acho que eu gosto da imagem aberta, da imagem que, a partir da qual eu possa perder-me um bocadinho e pensar que pode, um pensamento que pode ser ou não compatível com o do autor, pouco interessa. A mim pouco interessa, muito sinceramente, o que mais prazer me dá quando as pessoas veem o meu trabalho e depois falam o que é que acharam, é quando as pessoas pensam sobre aquilo e fazem o seu próprio raciocínio e que não me interessa se é o que eu fiz ou não. E eu acho que esse movimento de gerar pensamento a partir das imagens, do som, de um livro, de uma notícia, é o que realmente me entusiasma. Pronto, e as notícias poucas vezes são dadas dessa forma. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Portanto, esta intervenção vai estar disponível no Facebook, no live, que está a ser transmitido agora, e depois vamos fazer o vídeo e nessa altura também os anunciamos. Se não houver mais nada a considerar, ia-te agradecer imenso. Eu sou fã dos teus projetos e foi muito bom ter-te ouvido e ainda bem que há esta plataforma, não é, que nos aproxima tanto, porque seria complicado tu com essa vida toda ainda vires à noite até Miraflor para conversarmos e nós próprios. Não, mas havemos lá chegar, havemos fazer presenciais, com certeza. Pronto, era dar um abraço a toda a gente e desejar a todos boas férias, dizer que vamos continuar a propor-vos coisas, inquietar-vos, não é? Porque as férias não é para que nos anestesiemos, não é? É para enfim, continuemos ativos, até porque às vezes o não querer e o não querer pensar nestas coisas só nos atormenta, não é? Porque ficam todas escondidas, depois assaltam-nos quando a gente menos espera e às vezes temos insónias, dormimos mal e andamos a saber porque é que será que me está a acontecer isto. E portanto, ia agradecer-te mais uma vez muito, muito, Lara, e que continues, porque também é muito importante, já agora se me permites, do meu lado feminista, é muito importante saber que há uma mulher que felizmente tem um companheiro também à altura, que parte no seu tempo de férias para continuar, ou fora de férias, mas que deixa a família porque há outras famílias que também precisam dela. E isso é um manifesto também, só a tua atividade, independentemente, não se pode dizer independentemente, mas tu fazeres isso com a naturalidade com que tu fazes e que a tua família compreende, aceita e, portanto, isso já é um manifesto e obrigada. Obrigada. Ao outro, está bem? Boa noite a todos. Boa noite. Estamos nos vendo por aí, felizmente. E felizmente há redes sociais para continuarmos a conversar, ok? Não te fechas. Tchau. Boa noite. Tchau a todos. Tchau, Lara. Muito obrigada. Deus. Deus.